Estamos de volta com o programa Contraplano, hoje recebendo aqui o Dr. Celso Abrão e a gente está falando sobre o livro que ele escreveu, Sementes da Razão. Doutor, quanto tempo você ficou pesquisando assim, desde o início até o livro ficar pronto? Cerca de 2 anos e meio. 2 anos e meio? 2 anos e meio. Na realidade, foram noites intermináveis, né? Trabalhava o dia inteiro, só restava as madrugadas para trabalhar, que é uma hora ótima para escrever. Mais Silêncio tranquilo, da madrugada, silêncio. chegava em casa, tomava banho, jantava, dormia um pouquinho e começava a escrever. E muita pesquisa, né? A internet ajudou muito. Hoje em dia acho que é uma ferramenta poderosa, desde que você sabe escolher direitinho os sites, os endereços. E eu viajava todas as noites, né, para essas catedrais, buscando informações, comparando. Existem capítulos aqui que eu comparo uma catedral com outra, então tinha que estudar também outra catedral. Demorou para pesquisa porque as línguas que eu uso, português e um pouco de inglês, né? E boa parte dessa literatura em outras línguas, principalmente francês e alemão. Eu sem conhecer, então eu trabalhava com o dicionário do lado para tentar pegar o sentido das frases, palavras diferentes, porque a literatura brasileira, né, ou mesmo em português de Portugal, sobre esse assunto não é tão vasta. Não tinha muita coisa, Não né? tinha muita coisa. Então a internet me ajudou muito. E culminou que no final o livro já estava praticamente pronto. Eu fui até Reims, até então eu não conhecia a Catedral de Reims. Então, quando você começou a escrever sobre ela, não conhecia a catedral Não, ainda. eu tinha escolhido, eu tinha feito um estudo. A minha decisão é escrever a história da construção de uma catedral gótica. Daí eu fui pesquisar qual delas. Na verdade, são centenas. Né? E eu me interessei muito por essa história dos milagres e tudo ocorrido em Reims. Daí eu comecei a escrever o livro. Daí ela já estava bem adiantada, praticamente fechado o livro, foi quando eu decidi, eu não poderia terminar o livro sem ir lá visitar. Daí eu fui, fiquei uns dias viajando e literalmente 5 dias dentro da catedral. Eu acordava cedinho, ia para a catedral, o padre estava abrindo, falava bonjour para o padre e ficava o dia todo lá com minhas anotações, com computador, com notebook, com máquina fotográfica, até uma trena eletrônica, né, de laser, né, para as medidas e tudo e tal, para ter coerência aqui na minha descrição. Então, até com esses detalhes você se preocupou para... todas as medidas e tudo. Tem muita coisa muito... Assim, são informações fidedignas, né, de pesquisa em loco mesmo. Depois desses 5 dias voltei e acabei escrevendo mais de 200 páginas depois. E deu no que deu. Ficou o editor... Estava muito preocupado com o editor, que alguém aceitasse. Mas eu tive muita felicidade, muita sorte e o editor aceitou. Em uma semana ele leu o livro, aceitou o livro, achou... Essa comunicação com a editora foi bem tranquila, assim? Foi muito ansioso, muita ansiedade, né? Que eu não conheço. É um mundo que eu desconheço. Né? E por ser o primeiro livro também. Mas eu tive um contato com uma editora, a Landmark, e eles foram muito durões. Eu sempre falo isso, eles foram muito durões comigo no começo, mas depois, uma semana depois, nós estávamos assinando um contrato. Então foi uma surpresa muito grande. Porque o meu editor, por essas coincidências, né? O editor-chefe da Landmark, o Fábio Cirino, ele é professor de História da Arquitetura. Ele é arquiteto com mestrado e doutorado em História da Arquitetura. Então, quando eu soube disso, meu livro já está na mão dele, é tudo ou nada, né? É tudo ou nada. Mas ainda bem que você se preocupou com detalhes, né? Daí ele elogiou tudo, e tanto assim que depois, uma semana depois, nós estávamos almoçando lá em São Paulo lá, e já fechando o contrato, a edição. Que legal, que bom que deu tudo certo. Foi maravilhoso, valeu o sacrifício. Tá certo. E até que ponto essas histórias passadas que são contidas aí no livro influenciam hoje em dia? Essa ligação? Então, o Sementes da Razão, acho que ela pode ser avaliada em vários aspectos, né? Visto de vários ângulos. Né? A paisagem, assim, o cenário físico, né, central é o canteiro de obras da catedral. Praticamente toda a história se passa no interior da catedral e no pátio de obras, do dia a dia dos construtores. Do ponto de vista
filosófico, religioso, né? Sementes da Razão é uma discussão sobre fé, razão e destino, que acho que é uma questão existencialista que acompanha o homem desde os seus primórdios até hoje, né? Então a questão é, poxa, eu nasci, meu destino já está determinado por Deus? Poderia mudar o meu destino? Eu posso mudar a história da minha vida? E como que eu faria isso? Faria isso a partir da minha fé? Ou faria isso a partir da minha razão? Ou as duas coisas juntas, né? Essa questão é uma questão muito antiga. E hoje em dia a gente pensa sobre isso. Então, Sementes da Razão é essa discussão sobre fé, razão e destino, sobre a ótica medieval. Então, os valores daquela época influenciavam no pensamento humano, né? Nós estávamos sobre o feudalismo, né? Eram países que estavam surgindo e que não haviam leis escritas. A lei era a cabeça do rei, né? Você tinha uma igreja que tomava conta praticamente total da vida, desde, assim, tem um texto aqui no livro que eu falo que quando você nascia, você já era propriedade da igreja. E não tinha como, né? Se você não fosse propriedade da igreja e não aceitasse isso, você se estaria um pecaminoso, herético, né? Talvez você fosse para a fogueira, né? A questão da filosofia, o que a gente tem muito aqui, é sobre a escolástica, né? De São Tomás de Aquino, né? Então ele juntou todos os valores cristãos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, e tentou juntar aquilo, de uma forma ou de outra, com o pensamento de Aristóteles, né? E cria, então, uma vertente filosófica chamada a escolástica, que ela influenciou muito o pensamento humano, o pensamento dos reis, as decisões, né? E inclusive do dia a dia das pessoas, né? A questão do pecado, a questão da salvação, né? Eu sei, o que eu posso... Eu sei que as pessoas naquela época temiam mais o diabo do que adoravam a Deus, né? Eu falo muito sobre a manipulação do medo, né? Que era usado em demasia naquela época para poder controlar a população. Então, fé, razão e destino é uma coisa que vai perseguir, enquanto o homem for homem, hoje, né, a gente se preocupa com isso, só com outras coisas influenciando, né? Mas o Sementes da Razão, assim, a essência filosófica dela, do livro, né, o que ela discute é isso, a questão da fé, da razão das pessoas e quanto que isso poderia ou não mudar os seus destinos. Então quem lê o livro pode... tem diferentes óticas para... Várias óticas. Para interpretar ou para seguir. Porque não é uma obra de arquitetura, né? Uhum. Eu simplesmente... Tem toda descrição com detalhes aqui como é construída uma catedral, né? Mas tem a questão da fé da época, né? Como que eram os dogmas religiosos, eles chegavam à população já de uma maneira imposta, né? Tinha o pensamento filosófico da época, como disse, sob muita influência de Tomás de Aquino, da escolástica. Tem as questões sociais, né? Tem a questão da relação de trabalho do homem, né? Da exploração do trabalho do homem pelo próprio homem, com a vassalagem, né? Os homens não eram livres para trabalhar, era o trabalho servil. Os trabalhadores daquela época trabalhavam por comida, moradia, proteção, não ganhavam salário e ainda pagavam impostos, né? Então mostra o dia a dia das pessoas como que isso, né? E a organização aqui dos pedreiros, né? E como que eles tentavam se adaptar a tudo isso. Tá certo. E na trama existem alguns personagens que são reais e outros que são fictícios, né? Exatamente. Embora Sementes da Razão trate de um momento histórico da evolução da humanidade, não é um livro de história, não é um livro didático, é um romance, né? Nesse romance, então, existe uma estrutura histórica que foi totalmente respeitada. Fatos, lugares, nome de reis, datas, né? Sucessões. Isso em qualquer livro de história você encontra isso perfeitamente como está aqui, né? E ela se torna um romance no momento em que foi enxertado, né? Nesse cenário histórico, personagens fictícios, né? E esses personagens fictícios dão todo o tom para a história e também não alteram
né, a história. Essas pessoas, assim, você pode perguntar assim para mim, essas pessoas existiram? Se talvez. Né? Não há prova de que... Mas não é nada absurdo também. Então, é muito plausível, né, na realidade, assim, todos esses fatos aqui. Se não há provas de que elas existiram e nem de que elas não existiram. É verdade. Então, a possibilidade de que isso tenha ocorrido dessa maneira é muito grande. É muito grande. E eu falo isso é porque houve um respeito muito grande da minha parte também em relação à história. Né? Então eu fui enxertando personagens sem modificar nenhum fato histórico, nenhuma data, nada. E na criação desses personagens, o doutor Celso ajudou o escritor Celso a criar esses personagens? Bastante. Seus pacientes você perguntou se inspiraram? uma coisa assim que... Muito. Né? Por que eu fui, né, na idade que eu tô, não sei o que lá, médico, trabalho o dia inteiro, escrevi um livro sobre fé, razão e destino. Eu acho que isso é o produto, né, do meu dia a dia, das coisas que eu observo há tantos, estou com 33 anos de formado agora, e todos os dias eu me deparo com esse questionamento, né, principalmente em oncologia, às vezes você dá um diagnóstico desagradável ao paciente, um diagnóstico de um tumor maligno, e é muito comum as pessoas perguntarem assim, doutor, mas por que eu? O que eu fiz para Deus para merecer isso? Está cheio de bandido aí, cheio de gente má, cheio de político desonesto, cheio de coisas, né? Eu sou um cara trabalhador, chefe de família, respeitador. Eu gosto mal para ninguém. Será que eu merecia isso? O destino não está sendo muito cruel comigo? Tem resposta para isso? É difícil responder isso. Então, essas indagações diárias me inspiraram muito, né, a escrever o livro. Inclusive tem um personagem médico aqui, um judeu médico, e eu conto com detalhes como que era a medicina medieval. Interessante. E você, como um homem assim da ciência, como que você consegue misturar a fé e a razão? Ter uma mistura, um equilíbrio. É perguntinha boa, assim. Eu sou homem de ciência, sou médico, né? Mas eu sou homem de fé também, né? E vou fazer 56 anos esse ano. A conclusão que eu chego é que fé e razão têm que sempre andar juntas. Fé e razão não disputam um lugar entre elas. Fé e razão não são excludentes entre si, né? E nenhuma tem um valor maior do que a outra. Eu acho que você tem que ter, sim, um preparo intelectual, um preparo emocional, um preparo espiritual para você conviver bem com as duas, né? Essas duas vertentes que impulsionam o homem, né? O que será de um cientista sem fé, né? E talvez de um religioso sem a razão, né? Então fé e razão sempre tem que andar juntas. A fé, às vezes a gente acaba, todo mundo tem fé, né? É uma coisa assim, você sentou nessa cadeira, você teve fé que ela ia aguentar, né? Então assim, todo mundo tem fé em algum grau, em algum sentido, né? Outro dia eu tive uma resposta tão interessante sobre isso, né? Que está tendo uma corrente ateísta muito forte no mundo, né? Isso é periódico, né? Atualmente, de vários autores aí que estão best-sellers, né? Duvidando da existência de Deus, se Deus realmente existe. Daí eu já fui buscar várias respostas, né, para isso. Outro dia eu ouvi uma tão brilhante, eu adorei, né? O palestrante falou: nós vivemos aqui no planeta Terra, né, que faz parte de uma constelação, né, de um Sol de quinta grandeza. Num cantinho, né, da Via Láctea, que contém bilhões de sistemas solares. Né? E essa Via Láctea faz parte também de outras milhares de constelações de Via, né? Então, assim, é muito precoce, e nós nunca saímos daqui. O máximo que nós somos foi até a Lua. Né? Estamos chegando agora em Marte, não sei o que lá, mas, se você pensar bem, só chegamos até a Lua, 300 mil quilômetros. Uma coisa muito perto. Né? É muito perto, só isso. Comparar então, com a imensidão. Então ele fala assim que ele disse, olha, é muito precoce
para dizer que Deus não existe. Para dizer que Deus não existe, você precisaria conhecer o universo todo. Né? Nosso conhecimento ainda é muito limitado para chegar a uma conclusão. É né? muito simples de uma maneira, né? Se você considerar só do ponto de vista astronômico, eu já acho que a resposta já satisfaz, né? Que é interessante isso. Quem somos nós para dizer que Deus não existe? A gente não conhece nada ainda do universo. E do ponto, você for usando isso sobre uma metáfora também do conhecimento humano, puxa, acho que a aventura humana está começando ainda. Então a gente tem muito mais perguntas a serem feitas, né? Em busca de muitas outras respostas. Eu acho que é muita pretensão de quem quer que seja, no nível de conhecimento atual, dizer que Deus não existe. A gente está engatinhando ainda nesse mundo do conhecimento. É muita pretensão. É muita pretensão. É uma resposta inadequada dizer que Deus não existe. Pelo quantidade de conhecimento que nós conseguimos juntar até agora em relação ao infinito que é o universo. Tá certo. Bom, muito legal, interessante essa resposta. Muito, muito bom mesmo. Doutor Celso, então, para a gente encerrar o programa, já vai acabar, você vê que passou muito rápido, né? A gente podia ficar aqui batendo papo, conversando aqui, tá muito gostoso o bate-papo, mas eu queria que o pessoal de casa que está assistindo se interessou pelo livro, que provavelmente se interessou, porque muitas curiosidades, onde que as pessoas podem achar esse livro? Você tem razão, você encontra facilmente na internet, por essas Buscapé, essas principais livrarias eletrônicas, tem o livro. Uhum. Você vai lá, compra na internet, em 24, 48 horas está na sua casa. Né? Existe uma edição pela Amazon eletrônica. Né? Você pode comprar também pelo site da Landmark. Uhum. Né? E eu tenho comigo lá no consultório. Né? Então, as pessoas quiserem também, a vantagem é que vocês vão ganhar já autografado. Outra coisa interessante também é assim, que esse livro, toda a minha parte do ganho do livro, meus direitos autorais, foram doados, né, para o Lar Fraterno da Cássia, que eu faço parte lá do grupo de pessoas que gerencia o asilo. Né? Então, a minha parte dos direitos autorais foram completamente doadas ao Lar Fraterno. Que legal. As pessoas que adquiriram o livro indiretamente estão ajudando o Lar Fraterno. Parabéns pela iniciativa, muito legal. Obrigado. Bacana. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, foi muito bom o bate-papo, eu espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Você tem algum e-mail, um telefone para quem quiser escrever alguma coisa para você, entrar em contato? É o celso.abraão@o.com.br. Principalmente os leitores queiram discutir alguma coisa sobre o livro. Tudo. Certo. A semana passada eu tive a honra de o Carlos Guedes, ali no Espaço Guedes de Cultura, ele convidou os integrantes lá da Academia Jacarense de Letras e outras pessoas também afiadíssimas em literatura para um bate-papo, uma discussão sobre construção de personagens e tudo. Foi muito bom, foi muito bom. Então, as pessoas que quiserem me ligar, me mandar um e-mail, eu vou ter o prazer imenso de trocar ideias sobre os detalhes e outras coisas do livro. E ir atrás para ler o livro, porque logo logo vem o 2, né? Se Deus quiser, tá mais... Olha, mas uma coisa que eu não sabia, é mais difícil escrever o segundo do que o primeiro. Do que o primeiro? Bom, legal, bom, mas quando lançar o segundo, tá convidado para voltar aqui para... Eu tô escrevendo, né? Mas tá lento, confesso que tô lento, uma fase de muito trabalho. Uhum. Mas o livro ele dá um salto de 400, já dá uma van para mim aqui. O livro dá um salto de 400 anos. Esse aqui, o Sementes da Razão, ele passa entre 1286 a 1315. Uhum. E a gente vai agora numa cidade francesa, no interior da França. E o próximo livro, que não tem título ainda, a trama toda é em Londres, em 1660. Né? E o mundo estava na Era da Razão. Uma época completamente diferente da medieval. Uhum. Então nós estávamos na Era da Razão, na Renascença, e com muitas cabeças pensantes, e essas cabeças pensantes estavam preparando o mundo para o Iluminismo, que foi o auge do pensamento humano, né? Foi a época do Iluminismo, as grandes obras do Iluminismo. Então, e a discussão também é sobre fé, razão e destino, já sob uma outra ótica. Uma outra ótica, já. Né? Já, quer dizer, a escolástica de São Tomás de Aquino já estava lá quase que sepultada, tadinho, e você tem grandes filósofos, né?
da Renascença mexendo com a cabeça da população. Legal. Estamos ansiosos para lançar esse livro e você está convidado a vir aqui no programa Muito também para falar do segundo livro. Mais uma vez a você e a toda a equipe aqui da TV Câmara. Parabéns pelo brilhante serviço. Obrigado. Eu acho assim, o serviço assim, que vocês estão trazendo à cidade, né? Então, esse local maravilhoso aqui, esse templo à cultura. Né? Eu, como médico, desejaria muito que Jacareí também tivesse um templo à saúde nessas dimensões. Né? Mas muito obrigado mesmo pela oportunidade. Tá certo, obrigado eu. Bom, espero que vocês de casa tenham gostado do nosso bate-papo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!